Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luciano Brunetti, para quem ainda não me conhece, eu faço parte da equipe do Segredo de Jogadores. Meu nome é Thiago Cruz, também faço parte da equipe de segredos. E hoje eu tô aqui com o Thiago novamente para o nosso quadro Fato ou Mito. E no nosso Fato ou Mito de hoje é sobre um post que a gente fez no Instagram, onde a gente fala o seguinte: só jogam em clube de base os atletas que já têm empresário ou algum padrinho dentro do clube. Você realmente acha que isso é verdade? Vamos parar, vou te dar um minutinho para pensar agora. Você acha que o atleta só vai jogar na base se ele tiver algum empresário ou algum padrinho? Pensou? Então agora eu vou começar a conversar com o Thiago. Thiago, fato ou mito? Mito, né? Muito mito, né, gente? Pelo amor de Deus. Acho que a gente vai poder ficar aqui, se vocês quiserem, ficar 2, 3 horas falando sobre isso, sobre dando exemplos e exemplos, né? Porque realmente eu acho que. E eu li alguns comentários aqui, né? Tem bastante comentário. Você nota que os atletas ou os filhos, né, dos pais que não conseguiram entrar em base são os que falam que é fato. E enquanto muitos outros, né, que conseguiram atingir um alto nível de categoria de base sem ninguém, escrevem que é mito. Então vocês vão acreditar em quem? Em quem não conseguiu, quem não chegou lá, ou em quem chegou lá e tá falando que não é verdade? Aí eu tiro pra vocês pensarem. Vou deixar até o Thiago falar um pouquinho enquanto eu vou ler uns comentários aqui. O pessoal já fala desde o início, né, que só entra em categoria de base, né, algum clube de base, quem tem algum padrinho dentro do clube ou quem tem algum empresário, né? E a gente sempre fala que antes de entrar nessas categorias de base, geralmente esses atletas estão aonde? Geralmente eles estão em escolinhas, em projetos, e não é onde os empresários eles vão estar, né? Os empresários eles só vão entrar numa carreira de um jogador de futebol, de um atleta, quando eles já estão consolidados dentro dos clubes, já são realidade dentro desses clubes de base, e a partir daí pode sim os empresários entrarem e passarem a agenciar eles. E aí todo mundo confundir, achar que porque aquele menino tem empresário já dentro do clube, acho que ele entrou lá atrás porque ele tinha um empresário. Exato. Mas não é verdade. O empresário lá atrás, ele não investe no menino que ainda joga numa escolinha, num projeto, porque existem muitas etapas. Ele conseguir ser aprovado numa categoria de base que não é fácil, a partir daí conseguir se destacar, né? E os empresários eles encurtam esse caminho, eles já pegam os jogadores que já estão sendo realidade dentro dos seus clubes para aí começar a agenciar, né? Tentar fazer um trabalho. Você quer um exemplo que eu te dou fácil aqui, Thiago? Até do comentário, né? O Paulo Diógenes, que é pai do Verton do Flamengo, ele fala aqui, ó, mito. Meu filho fez peneira aos 9 anos no Grande Clube do Rio, hoje participa do Brasileiro Sub-17, jogou também o Sub-20. E até o momento ele não tem empresário nem padrinho, sim muita dedicação, perseverança, apoio incondicional da família, que se mudou do Amazonas para dar todo o apoio. Então ele fala, para quem já é do nosso programa já conhece, ele veio do Amazonas sozinho, e o filho dele joga hoje no time grande, que é o Flamengo, né, e se destacando, fazendo gol da classificação aí para semifinal aí que eu vi, né, do Brasileiro, e não tem empresário, então é muito mentira, né? E até o que você falou é verdade. Por exemplo, o José Fernando, que eu fiz uma live semana retrasada, né? A gente fala sobre isso e ele fala que o afilhado dele lá, né? O cunhado dele no caso, né? Ele conseguiu agora, entrou num clube, no Guarani, e aí só depois que ele já estava no Guarani, depois de ter jogado base Corinthians e tudo mais, foi que os empresários vieram atrás. Então não foi o empresário que colocou ele lá. Os empresários vieram depois, isso é muito natural, né? Exato. Esse é o caminho natural que acontece, né, dos empresários, né? E eu acho que é assim. E aí tem uma mãe aqui, a Flávia Cantarelli, olha como é uma inverdade que muitos pais falam que tem que ter empresário. Ela comenta: mito. O meu filho jogou no Internacional, no Avaí e na seleção brasileira sub-15, sem empresário e sem padrinho. Ou seja, ele atingiu o máximo possível da categoria sem ter ninguém. Então não vai lá levar o seu filho numa peneira e falar: meu filho não passou porque não tinha empresário. Porque vou ser bem sincero, essa é a maior inverdade. É claro, existe sim uma indicação, isso a gente não pode mentir. Vou deixar o Thiago falar um pouco mais sobre isso. Mas não tem essa de se não tem empresário não passa, certo, tio? O que eu vou falar, né? Existe essa questão da indicação, né? Mas isso ocorre quando o quê? Por exemplo, um menino que está no sub-15, que ele já tenha um empresário, e aí ele é dispensado de determinado clube. Ele ainda vai permanecer com esse empresário, e esse empresário, por ter bons relacionamentos no futebol, ele vai correr atrás e tentar buscar uma nova avaliação para esse menino, tentar uma recolocação dele no mercado, no cenário do futebol. E aí, por ele ter contato nos clubes, ele talvez consiga chegar num determinado clube e consiga uma avaliação para ele. E aí, por exemplo, tá esse menino e outros 10 meninos fazendo avaliação, e ele acaba sendo aprovado e só ele tinha empresário porque o empresário teve contato com o diretor, falou assim: meu jogador está saindo de um determinado time, posso levar ele aí para fazer avaliação? Sim, claro que pode. Geralmente esse atleta ele vai estar num nível melhor do que talvez os outros que estejam só jogando escolinha ou em projetos. E aí quando ele chega lá, ele é aprovado, talvez os pais pensam: de 10 meninos que estavam fazendo avaliação,
só um foi aprovado e só ele tinha empresário. Então talvez os pais comecem a pensar algo nesse sentido. Mas esse menino já tinha uma base, já tinha um lastro, já, né, já vinha carregando uma experiência já de categoria de base e ele acabou sendo aprovado. E é isso que é a questão da indicação. Mas antes disso, antes de ele entrar no clube, ele já tinha entrado num outro clube, conquistado essa questão de ter um empresário ou não. E aí foi aprovado. Exato, às vezes era de um projeto e a pessoa indicou porque conhecia o treinador, mas essa indicação não é certeza de nada, né? Exato. E aí um conselho que eu dou para todos vocês pais: não seja o pai negativo, não seja o pai que só olha o lado ruim, o pai que só quer arrumar desculpa, não seja, né? Até uma crítica construtiva aqui para um comentário que eu vi, né, do José Caetano Ribeiro, que ele fala: infelizmente é fato, né? Primeiro o atleta acontece para ele mesmo, entra a figura do empresário, de QI, difícil chegar num clube grande por demanda espontânea, nananã. Ele até comenta que no passado era possível. Mas aí eu paro pra pensar, será que no passado era mais fácil que hoje? Pra mim, hoje é muito mais fácil, tecnologia. Você consegue gravar seu filho em qualquer campinho, em qualquer projeto. Olha como é mais fácil você chegar aos clubes hoje em dia, né? Agora, recentemente, o Esportivo Brasil fez uma avaliação online. Qualquer um pôde participar, o Inter também divulgou, qualquer um. Você podia ter participado se tivesse vídeo, se tivesse visto. Então você acha que realmente era mais fácil antigamente? Hoje é muito mais fácil, né? Não, eu falo por experiência própria de ter o meu pai em casa e ele ter se tornado jogador de futebol. E ele falava, né? Hoje em dia a quantidade de observadores, captadores que tem espalhado pelo Brasil é surreal. É surreal, algo que não existia antigamente, né? Antigamente, um menino que jogava no interior, geralmente ele ia fazer a categoria de base inteira no interior para ele subir naquele time de interior e começar a despontar no profissional para ele conseguir alcançar um time grande. Hoje já não. Hoje um menino que está talvez no interior do interior, joga num clube X e aí ele consegue ser observado por um determinado observador que está lá. Então é muito mais fácil. E também as avaliações que são feitas dentro dos clubes hoje, elas são mais duradouras, né? Antigamente você dificilmente ficava numa semana de treino junto com o elenco do time, né? Antigamente era aquela peneira que, né? Era peneira mesmo, peneirão, né? Peneirão gigante. Meu pai foi fazer o peneirão, ele teve a oportunidade de jogar 15 minutos nesse peneirão, encostou 3, 4 vezes na bola e aí, por obra do destino, né? Por muito mérito também, ele agarrou essa oportunidade, né? Hoje em dia os meninos costumam passar uma semana em avaliação dentro dos clubes, né? Serem monitorados, serem observados, ter essa questão de tecnologia, de melhores momentos. Hoje o clube vai até os meninos não precisam ir só no clube. Hoje existem muitos projetos que são afiliados, que têm parcerias de clubes grandes. Campeonatos menores, que hoje você consegue jogar contra clubes que antigamente não dava. Exato. Então, hoje em dia, eu te digo com toda a certeza do mundo que é muito mais fácil você ingressar uma categoria de base do que antigamente. E outra, se algum pai vai numa avaliação e vê que aquele clube ou determinado clube está priorizando por caras que indicam, que tem esquema, que tem rolo, esse clube não tem que ser levado a sério. Foge desse clube, mas não se deixa bater, né? Até o que eu te digo aqui, te cortando, né, que o José Carlos Formiga comentou: infelizmente funciona assim. Muitas vezes empresários molham a mão dos treinadores para deixar os meninos titulares. Você acha que o empresário vai se levar ao trabalho de molhar a mão de um treinador na categoria de base para forçar o menino a jogar? E outra, se é um clube grande isso, eu não posso, porque eu não conheço as pessoas, eu não posso afirmar que não exista. Mas se isso acontece, isso não dura muito tempo. O treinador vai ser descoberto, vai ser demitido, pode ser processado, o que for, e esse empresário também é o menino junto, entendeu? Então, é uma inverdade, gente. Para de se apegar a isso. Para de se arrumar desculpa. Às vezes não era o dia do seu filho, ele não estava bem, ele não estava preparado. Isso pode acontecer, não é verdade? É bem verdade, assim, né? Às vezes o filho, assim, ele não consegue ter uma autocrítica boa e passar para os pais: pô, não fui bem nessa avaliação, né? Não fui bem nessa semana de treino. Ou senão os pais, é difícil, né? Você falar que seu filho foi mal, né? Falar, putz, meu filho não atingiu o nível necessário para ser atingido, para ser aprovado. Lógico que magoa, chateia, mas isso não pode fazer que você desista do sonho, né? E a grande maioria desses que comentam aqui, que falam que só com o empresário que joga, são pais que não têm a mínima noção, né? Pais que vê o filho brincando na escola e é óbvio que seu filho vai ser o melhor na escola, ninguém lá quer jogar. Agora coloca o seu filho com os leões de verdade, com os meninos que jogam, que treinam há 5, 6, 7 anos. Seu filho não vai ser o cara, ele precisa de tempo, né? E às vezes o tempo não é para aquele clube. E aí você fala: poxa, mas é o clube nosso do coração, ele tem que entrar lá. É do seu coração e de mais milhões aí, de meninos que estão há 6, 7 anos se preparando. Seu filho se preparou todo esse tempo para essa oportunidade? Às vezes é legal você pensar um pouco, né, nesse fato, né? Você fez a live semana passada, né, com quem era do Internacional? Exato, a gente conversou. O menino
Na escolinha ele era o melhor da escolinha, da escola dele ele era o melhor disparado. Aí depois ele entrou para dentro do projeto, ele era bom, e aí quando ele entrou dentro de uma categoria de base ele era mais um, né? Ele não se destacava igual se destacava na escolinha, no projeto. Mas os filhos do César, né? Depois de um tempo, mesmo lá no Inter, ele evoluiu e hoje ele é patrocinado, né? Exato. Mas não era a mesma coisa quando ele chegou, né? E aí tem até pra gente poder fechar aqui, tem a Maria, né? Que ela faz parte do projeto, ela fala, né? Ela fala aqui pra gente que não importa, né? Que se o menino não for bom, né? Ela fala aqui, mas tenho certeza absoluta, se o garoto não se enquadra nas necessidades do clube, ele vai embora junto com o padrinho, ou o empresário no caso. Não adianta, o clube não vai ficar segurando por conta de X pessoa, de outra pessoa, não vai. Se o menino não tem o talento, não tem o que o clube precisa, é tchau e vida que segue, tá bom, pessoal? Não, e também outra questão, né? O treinador depende muito do resultado. Né? O emprego dele também, né? O emprego dele. Isso é uma verdade no futebol brasileiro, né? O treinador vive de resultado e ele não vai ficar escalando aquele menino que não vai dar retorno para ele técnico dentro de campo porque ele é conhecido de um ou de outro, ou o empresário dele é X ou Y. Ele vai escalar os 11 melhores que ele tem ali para ele conseguir ir bem nas partidas, né? Ter uma performance boa de equipe, assim, né? Então, isso aí é mito. E quem fala, né, que é de muito comentário, mas vai em qualquer campinho de terra aí, que eu vi um comentário aqui, que tem um monte de craque. Gente, a gente já falou mais de uma vez e 1000 vezes, futebol não é só dentro de campo, tá? Tem muitas coisas fora que são importantes e essenciais para um atleta chegar. E se o atleta às vezes não tem aquilo, o clube não vai querer ele. O clube aposta em muitas outras coisas que tem fora do campo, né? Principalmente a parte comportamental, a parte psicológica, entender? É muito importante. Então, só para finalizar, né, o nosso quadro de hoje, isso é um dos maiores mitos, acho que a gente falou até agora. É mito, tá? É mito. Seu filho não precisa de empresário para estar numa categoria de base, para passar numa avaliação. Isso é mito. E se você ainda acredita que isso não é mito, então desculpa, você está atrapalhando seu filho, está ensinando ele errado para a vida. Você está ensinando ele a arrumar desculpas em vez de arrumar soluções, tá? Então espero que vocês tenham gostado do nosso quadro aí. Foi bem legal, né, de falar com vocês hoje aqui de novo. Espero que ninguém tenha se ofendido com o que a gente falou. A gente gosta de falar as verdades aqui do futebol, porque a gente acha que poucas pessoas fazem isso, mas esse é o nosso papel, abrir os olhos de vocês, tá? Então, dá o like aí, não esquece de seguir o nosso canal, se inscreve aí, por favor, compartilha que ajuda muito a gente, por favor, manda pro amigo, manda nos grupos de futebol, manda onde for possível, pra gente poder levar a palavra para mais pessoas sobre o futebol e sobre como ajudar o seu filho, certo, Thiagão? É isso aí, tamo junto. Então beleza, pessoal, a gente se vê novamente no próximo quadro, um grande abraço. Valeu.